Vamos falar de separação, porque dezembro ainda tá... Nossa, gente, ui! Pera! Não, gente, é porque assim... Depende, quem separou? Pois é, quem separou? Vamos por ordem. Tem um ator... Temos um uns ator. assuntos a tratar aqui. É um ator que tá solteirão aí e foi casado há um bom tempo, né? Vatinho? 15, 16 anos. Nossa! Pensa. Rafael Cardoso e a Mari Bride. E agora ele tá solteirão. E embora essa notícia Tá vendo? pra Que gente pena. tenha chegado nesses dias, Aham. na casa não, porque o Rafa disse que já tinha uns 2 meses que ele tava solteirão. Entendi. Tava na pista. Tava na pista. Eles comunicaram, né? A Mari foi às redes sociais para comunicar. Enfim, era algo que eles estavam guardando ali no íntimo, no sigilo, na privacidade. Acabou se tornando público. Essas coisas realmente não dá para segurar por muito tempo. Não mesmo. E então, por mais que eles mantenham a amizade, um bom relacionamento, né? Uma hora fica evidente que eles não estão juntos mais. Foi o que aconteceu. A notícia acabou se espalhando. A Mari teve numa festa no final de semana. Tava super bem, super animada, dançando com as amigas e tal. Ninguém nem desconfiava. Cadê? Não, assim, mas eu falo assim, pela alegria dela, a gente nem desconfiava que ela estava vivendo o fim de um relacionamento. Poxa, mas se esconderam Talvez 2 porque meses, foi até bastante tempo. talvez porque a ferida já estivesse cicatrizando ali, né? Já estivesse dando uma trégua. Mas, quando se tornou público, então ela decidiu comentar e falar um pouquinho sobre a separação e esse momento difícil que eles têm vivido. Pois bem, vamos ver então Vamos que ver. é a publicação da Mariana Bridi. Olha lá. Nos últimos dias eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado para mim e para os meus filhos. Falando em Verdade. filhos, Pois é, aí eles- que eu ia perguntar, eles têm filhos? 2. Eles são pais da Aurora, de 8 aninhos, e do Valentim, de 4 anos. Sabe, essa foi uma relação que eu sempre admirei muito. Vou contar para vocês por quê. Eu também. A Mariana ela é uma mulher muito segura, inclusive as palavras dela demonstram isso. Fala, eu não queria ter que falar, mas já que é público... Já que eu tô... chegou nesse ponto. Ela, por muitas vezes, foi questionada assim, o Rafael era o galanzão, né? Aham. E ela, mãe da Aurora, depois mãe do Valentim, vivia uma oscilação de peso, às vezes estava mais magra, depois da gravidez engordou bastante e as pessoas criticavam, inclusive, essa relação com o corpo. Ela sempre foi muito segura de tratar isso, de estar bem, de estar de biquíni na praia, acompanhando o marido e tudo mais. Era um casal, né? Muito bonito, uma família muito bonita que eu gostava bastante de acompanhar. Agora, fica o desafio, né? De seguir na criação dos filhos, de manter isso que eles transmitiam pra gente, porque eles transmitiam uma verdade muito grande de família, assim, né? De serem próximos, de serem unidos. É o desafio de manter isso pros filhos, né? Por mais que como casal não funcione mais, e foi inclusive a explicação que o Rafael deu, que como casal não funcionava mais, mas que funcione como pai e mãe, né? Que continue funcionando. Porque, nossa, toda separação a gente fala a mesma coisa, mas é muito preocupante a situação que as crianças podem ficar, né? Porque realmente quem sofre mais, no fim das contas, são esses filhos. Começa com a exposição, né? Porque para toda criança, a separação dos pais normalmente é uma coisa delicada, um momento difícil. Para uma criança que tem os pais famosos, A exposição é não muito maior. não são só os avós que estão falando Na orelha. na orelha, né? É uma porção de coisas. Então, você tem na televisão, você tem na escola, todo mundo conhece. Então, realmente, essa questão da preservação eu acho muito válida, principalmente pelas crianças que estão numa idade de entender, né? Principalmente a Aurora, de entender muito bem o que acontece. O Rafael, ele falou sobre a separação, deu uma entrevista. Ele foi no show da Anitta no final de semana e ao final do show ele foi questionado sobre isso e ele disse que a separação precisa ocorrer nesse clima de paz. Amém. É isso mesmo. Precisa ser, em primeiro lugar, pelos filhos. E ele disse, olha, deu muito certo. Às vezes a gente fala, o casamento deu errado. Não, o casamento deu muito certo para ele, porque foram 16
anos. Isso não tem como apagar. E também citou, né, a parte burocrática de um divórcio, que às vezes acaba complicando um pouco a situação e a relação, né? Tem gente que se dá muito bem, fora até a das papelada. burocracias, exatamente. Mas eles vão encontrar o caminho. Sim, e que fiquem bem essas pequenas, a Aurora e o Valentim. Isso. Muito bem, gente.